No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 98 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Tribos. Nós precisamos que vocês nos liderem, do autor Seth Godin. Ele que é um dos maiores especialistas de marketing da atualidade, tem vários livros best-sellers publicados e que mudaram a forma de pensar e entender o marketing nos dias de hoje. Nesse livro, o autor nos provoca, inclusive com um manifesto para não somente liderança, mas para a construção de tribos. Conte uma história, conecte a sua tribo, lidere um movimento, faça a mudança. Faltam líderes no mundo e o objetivo é que você seja um deles. É sobre isso que vamos falar no episódio 98, que começa agora com o livro Tribos. Nós precisamos que vocês nos liderem. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 98. Sobre esse que é um dos best-sellers do Seth Godin. E esse livro ele inicia com um questionamento a respeito do que realmente as pessoas querem fazer. E a argumentação dele é que o que realmente está por trás dos empregos, dos hobbies, dos empreendimentos e dos negócios que as pessoas criam é mudar o mundo, mudar a forma de fazer algo que já vinha sendo feito de outra forma, facilitar, fazer mais rápido, fazer de uma forma melhor, mais gratificante, mais barata, enfim. Mudar o mundo e as coisas é o que o autor acha que realmente motiva os seres humanos. Ele propõe então revisitar a história da humanidade e pensar alguns anos ou décadas atrás como as coisas eram feitas. No começo haviam fábricas e o objetivo da fábrica é produzir da forma mais eficiente, mais barata, mais eficaz e vender o máximo possível de produtos para as pessoas, para que o negócio possa prosperar. Na era das fábricas, prosperava quem conseguia montar a melhor linha de produção, adquirir os melhores insumos, ter as melhores ferramentas e o know-how necessário. Aí alguém teve a ideia de colocar anúncios no rádio e na televisão. Percebeu-se então que o mundo estava mudando. Agora o sinônimo de prosperidade e sucesso era conseguir que a maior quantidade de pessoas escutasse o anúncio do seu produto. Pois se você atingisse uma grande audiência, provavelmente iria vender mais, mesmo que o seu produto não fosse um bom produto. Mesmo que seu produto fosse um produto mediano, criado para as massas. Segundo o autor, tudo aquilo que é criado para as massas é mediano e medíocre. E essa ideia deu origem ao tema principal do livro, que é criar algo de valor, não para o mundo inteiro, mas para pequenas tribos, pequenos grupos de pessoas que se identificam com alguma ideia ou algum conceito, conectam-se entre si e possuem uma liderança. São as tribos que podem mudar o mundo. São as tribos que mudam uma empresa e que mudam até mesmo a política de um país. Talvez você já faça parte de alguma tribo e nem perceba. A tribo dos fanáticos por futebol, a tribo dos empreendedores, a tribo dos amantes de bossa nova, de pop ou de rock, ou talvez a tribo dos leitores de livros de negócios ou livros de romance, ou a tribo dos chefes de cozinha amadores, ou a tribo dos vendedores de marketing multinível, ou a tribo dos ouvintes de podcast, ou a tribo dos fãs de um artista ou de algum guru, ou até mesmo uma tribo de corredores amadores de maratona.
Enfim, seja lá qual for a sua tribo e você faz parte de pelo menos uma, saiba que são as tribos que mudam as coisas e o mundo. Então fique ligado que vamos falar bastante sobre tribos hoje nesse episódio do Resumo Cast que está apenas começando. A proposta de tribos está totalmente relacionada com o que o autor defende em outros livros, inclusive, sobre a mudança do marketing. O marketing de massa, as mídias de massa que estão dando lugar para mídias de nichos, para grupos de pessoas. Ou seja, como o Gustavo comentou há um tempo atrás, se você estivesse lançando um produto, lançando um novo negócio, bastava você comprar um espaço dentro de um programa de massa na televisão que você certamente teria um grande sucesso de vendas. Porém hoje, os poucos programas de massa que tinham há um tempo atrás estão dando lugar para vários programas de nicho. Hoje nós temos muito mais quantidades de programas na televisão, muito mais canais de comunicação na internet, no YouTube, em podcast, em várias mídias diferentes. Ou seja, a mídia de massa deu lugar para a mídia de nicho. Como é barato criar um novo canal na internet, várias pessoas, qualquer pessoa pode criar um canal e falar especificamente para um grupo de pessoas, para um nicho de pessoas. É desse conceito que vem a proposta de tribos, que são pessoas que se reúnem, que estão ligadas em função de algum assunto em comum. E hoje existem tribos dos mais diferentes assuntos e temas que você possa ou não imaginar. Uma tribo não precisa mais ser composta por uma grande quantidade de pessoas, não precisa mais ter milhões de seguidores ou de assinantes como eram as mídias de massas no passado. Uma tribo pode ser formada por pequenas pessoas, por pequenos grupos de pessoas, lideradas por alguém que criou um movimento, criou uma comunidade e atende unicamente a um único nicho. Ou seja, você não precisa mais vender para todas as pessoas, você não precisa mais liderar para todas as pessoas. Você precisa ter um assunto em comum e atrair pessoas que também estão interessadas naquele assunto para a construção de uma tribo. Segundo o autor, as tribos não precisam de milhões de fãs ou seguidores e nem as pessoas que estão tentando organizar um movimento ou criar uma tribo precisam focar em conseguir milhões de seguidores. Seth Godin fala num número de 1000 seguidores, mas não apenas seguidores, pessoas que realmente adoram aquele movimento ou aquela causa. Esses são os evangelizadores, que falamos bastante no episódio 61 do Resumo Cast sobre o livro Encantamento de Guy Kawasaki. A ideia é focar em resolver um problema de 1000 pessoas de uma maneira tão bem resolvida que cada uma dessas 1000 pessoas irá trazer mais centenas de pessoas para a sua tribo. Pense no surgimento dos smartphones. A Nokia e outros fabricantes já sabiam fabricar aparelhos de telefone, mas esses aparelhos eram fabricados para as grandes massas. Eram aparelhos que resolviam problemas genéricos, problemas medianos. Hoje podemos dizer que esses aparelhos eram medíocres, mas ninguém ligava porque não havia outra opção, não havia outra solução. Até que um dia uma empresa chamada Apple resolveu fabricar aparelhos não para as massas e não aparelhos medíocres, mas sim aparelhos de telefone com um diferente padrão de qualidade e design. E a Apple não se importou que apenas um pequeno grupo de pessoas, de seguidores, de evangelizadores, se interessasse realmente em comprar os seus produtos. Hoje é fácil perceber que essa atitude mudou o mundo e mudou a maneira até mesmo como as outras fabricantes entendem um aparelho de celular. E é graças ao movimento de uma empresa que iniciou com uma pequena tribo que hoje pessoas de todas as gerações têm o seu smartphone. Nunca foi tão fácil como nos dias de hoje criar uma tribo.
não faltam ferramentas, tecnologias para que você possa se conectar com pessoas, para que você possa transmitir a sua mensagem e com isso atrair outras pessoas com o mesmo interesse. E de novo, nós já saímos da mídia de massa, estamos na mídia de nicho, no mercado de nicho, no produto de nicho. 100 ou 1000 pessoas são suficientes para você iniciar uma tribo. Ninguém começa uma tribo com 1 milhão de pessoas. Tem muita gente que confunde criar uma tribo ou ter uma autoridade em algum nicho de mercado com fama. A mídia de massa promovia fama, mas não necessariamente promovia tribos, porque eram pessoas completamente diversificadas que não estavam ligadas por uma mensagem comum. Quando nós falamos de nicho, de tribo, nós estamos falando de poucas pessoas, mas poucas pessoas diretamente ligadas com uma mensagem, com uma causa. Ou seja, tudo o que precisa hoje são de líderes que estejam dispostos a desafiar o status quo, estejam dispostos a ir contra algum conceito, alguma verdade, algum movimento, defender alguma causa, e com isso naturalmente vão atrair outras pessoas que também têm aquela mesma vontade, também têm aquele mesmo desejo. Tudo que precisamos são líderes. E muitas vezes as pessoas não começam a sua própria tribo porque tem medo. Tem medo do que os outros vão pensar. Tem medo de iniciar alguma coisa diferente. Tem medo de não agradar a todas as pessoas. Esse talvez seja um dos maiores erros e perigos. Quando nós estamos falando de tribos, nós não temos o objetivo de agradar a todas as pessoas. É justamente por isso que são tribos, é justamente por isso que podem haver diversas tribos, diversos nichos de pessoas. E quando você tem um posicionamento claro, quando você tem uma missão clara, uma mensagem clara, você está unicamente preocupado em atingir aquele objetivo. E se outras pessoas não se identificam com a mensagem da sua tribo, elas vão procurar outras tribos ou elas vão criar as suas próprias tribos. Querer agradar a todas as pessoas, querer comunicar da forma que todas as pessoas querem que você comunique, é o grande erro ao se desenvolver, ao criar uma tribo. Ou, como eu comentei, ter medo de criar uma tribo porque os outros não vão gostar da sua tribo ou não vão se identificar da sua tribo. Lembre-se que tudo o que você precisa são apenas 1000 pessoas espalhadas pelo mundo, no mundo global, no mundo da tecnologia, no mundo da internet, que vão se identificar com a sua causa, com a sua mensagem, com o seu propósito, para junto com você formarem a sua tribo. E tá cheio de tribos esperando algum líder que tome movimento, que tenha atitude de abraçar aquela tribo e dar andamento àquela tribo. As pessoas gostam de fazer o que as outras estão fazendo. E isso não é ruim. Você não precisa se envergonhar disso. É assim que funciona a moda. É assim que funcionam os padrões de beleza. Olhamos ao nosso redor e tentamos descobrir pistas para definir a nossa forma de vestir, o que vamos comer, o carro que iremos comprar, os livros que iremos ler. Isso tudo já faz parte do comportamento normal humano. E quando surge uma liderança disposta a conectar as pessoas que já estão fazendo o que querem fazer ou o que desejam fazer, você tem uma tribo. O autor identifica no seu livro diversas características necessárias que um líder deve ter para criar uma tribo. Os líderes questionam o status quo, ou seja, questionam a maneira como as coisas são feitas tradicionalmente. Os líderes criam uma linguagem própria, uma cultura, um aperto de mão, uma forma de vestir, uma forma padronizada de resolver um determinado problema. Ou seja, os líderes criam um sentimento de pertencimento e isso facilita a conexão entre as pessoas que fazem parte da tribo. Não é necessário, segundo Seth, ter carisma para tornar-se um líder. Os líderes, de fato, depois de se tornarem líderes, tornam-se carismáticos. Um líder tem uma call to action específica, ou seja, a mensagem dele é clara. Ele entende qual é o propósito da tribo e sabe
disseminar esse propósito de maneira clara. Os líderes inspiram, motivam, não apenas recrutam, mas conseguem criar um ambiente onde as coisas acontecem. Os líderes cometem erros, os líderes falham, mas permanecem com uma atitude positiva a todo momento, porque entendem que as suas falhas dão origem a um novo ciclo, onde as coisas poderão ser feitas de uma forma muito melhor. Os líderes estão comprometidos com a causa da tribo. Eles não querem os holofotes para si mesmos. Eles conseguem identificar outros líderes na própria tribo, mas eles também têm a responsabilidade por estarem comprometidos com o propósito de identificar as pessoas que não deveriam estar fazendo parte da tribo, pois não se importam com o propósito. Uma tribo necessariamente precisa ter os insiders e os outsiders, segundo o autor. Isso é o que difere uma tribo de um movimento das grandes massas. Muitos curiosos irão tentar ingressar na tribo. Muitos falsos líderes, muitas pessoas confusas ou pessoas mal intencionadas tentarão distribuir confusão e distorção do propósito. E a função do líder é proteger o ambiente para que isso não aconteça. Esse é um assunto extremamente polêmico e que naturalmente gera muitas discussões. Até mesmo levanta a pergunta de que uma tribo pode ser criada para o mal? E a resposta é evidente que sim. Então vá até o grupo do Facebook do Resumo Cast e deixe o seu comentário sobre esse assunto. Nós já falamos aqui no Resumo Cast sobre vendas, que para você ser um vendedor, você não precisa nascer com habilidades de vendedor, que todos nós em algum momento já somos vendedores, e que existe um grande mito de achar que pessoas nasceram com habilidades especiais e por isso se tornaram grandes vendedores. E a mesma coisa se aplica a líder. Líderes não nascem prontos. Eles não nascem com as habilidades desenvolvidas para serem líderes. Muitas vezes eles não são as pessoas que têm grandes habilidades sociais, que têm grande carisma. Um líder ele é formado, um líder se constrói. Segundo o próprio Jorge Paulo Lemann, um dos maiores líderes do Brasil, ele diz que levam-se 10 anos para se formar um líder. Ou seja, um líder não nasce pronto. E também não existe uma fórmula pronta, uma fórmula mágica ou algum perfil ideal de liderança, porque existem vários perfis de pessoas diferentes, vários tipos de pessoas diferentes. Cada líder tem algumas características diferentes, tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio comportamento. Mas talvez as duas palavrinhas básicas que todo líder precisa ter são coragem e atitude. Coragem primeiro para desafiar algum padrão, coragem para desafiar o status quo, coragem para tentar ir contra alguma coisa, algum movimento padrão, e atitude para dar o primeiro passo, atitude para conectar as pessoas, atitude para fazer alguma coisa e criar a sua tribo, criar o seu movimento, criar o seu grupo de pessoas. Ou seja, coragem e atitude. É só isso que você precisa para dar o primeiro passo para criar a sua tribo. Você não precisa ser uma pessoa que tenha grandes contatos, que tenha muitos amigos, que tenha muitos seguidores. A maioria dos grandes líderes começaram com pouquíssimas pessoas, com pouquíssimas habilidades sociais, mas tiveram coragem e tiveram atitude para começar o seu movimento, para começar a sua tribo. E de novo, o mundo precisa de novos líderes. Nós estamos vivendo um momento do mundo que está cada vez mais necessário que pessoas assumam a liderança. Assumam a liderança dentro da política, assumam a liderança dentro de projetos sociais, assumam a liderança dentro de novos negócios, dentro de novos movimentos. Pessoas que tenham coragem de desafiar aquilo que sempre foi feito e de fazer diferente. E que tenham a atitude de começar um novo movimento. O mundo precisa de novos líderes urgentemente. Vivemos em uma era onde nunca foi tão fácil criar uma tribo. Hoje,
Com muito poucos recursos financeiros comparado com outros tempos, qualquer pessoa pode atingir bilhões de outras pessoas ao redor do mundo. Você não precisa da permissão de ninguém para criar a sua própria tribo. Você não precisa um MBA, não precisa de um certificado e nem da autorização de um gatekeeper, que são aqueles guardiões do conhecimento tradicional que acham que têm o direito de cobrar um pedágio para que as pessoas acessem certas partes do conhecimento humano. Lembre-se, cada tribo é diferente, cada líder de tribo é diferente. O propósito do Resumo Cast é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Assim como diversas outras, o Resumo Cast está em constante e eterna construção. As pessoas que seguem as tribos não são forçadas. Elas fazem porque se identificam com o propósito. Então, se você está pensando em tornar-se um líder de alguma tribo, de algum movimento, não tente converter as pessoas. E sim, tente encontrar um propósito que realmente gere valor para o mundo. Assim você irá conseguir seguidores que serão evangelizadores e não apenas ovelhas. As pessoas não pertencem somente a uma tribo. Todos pertencemos a diferentes tribos. E o fato de o mundo estar mudando a uma velocidade vertiginosa significa que, além de estarem por surgir novas tribos, diversas outras já existem. Elas estão somente à espera que você as lidere. E eu desafio você que está nos ouvindo a criar a sua própria tribo. Pare de ser unicamente um consumidor, um comprador, um liderado, um seguidor e comece a ser o líder da sua própria tribo. Identifique um nicho, identifique um mercado, identifique uma mensagem, um propósito que você acredita e comece a juntar pessoas que também tenham essa mesma mentalidade, esse mesmo objetivo. Você vai ver que quando você começar a entrar em ação, quando você começar a criar a sua tribo, o universo começa a conspirar para você, o movimento das coisas começam a te dar outros caminhos, a te abrir outras portas e outras pessoas vão aparecer na sua tribo. O mundo precisa de líderes, os líderes são curiosos e líderes geram movimentos. Quando você tem um propósito, você começa a atrair as coisas que estão ligadas com aquele propósito. Por isso, o meu desejo especial nesse episódio é que você comece a ser um líder, que você comece a criar a sua própria tribo e pare de ser unicamente um liderado e seguir outras tribos. O que não quer dizer que você não vai mais fazer parte de outras tribos, como o Gustavo comentou, porque existem várias tribos e nós pertencemos a várias tribos. Mas sim que existem tribos esperando que você as lidere. Mas como as grandes organizações devem se comportar nesse ambiente de mudanças? O autor diz que a estabilidade é uma ilusão e disrupção é a palavra-chave. Hoje o marketing já mudou tudo e a maneira como as informações se disseminam pela internet em uma velocidade nunca vista antes fez com que os antigos consumidores que possuíam hábitos de compra estáveis não mais respeitem esses hábitos ultrapassados. Quantas pessoas assistem 2 vezes um vídeo no YouTube que não é bom? Quantas pessoas leem um livro que não é bom? Uma revista que não é muito boa? Quantas pessoas escutam um podcast que não tem qualidade? E quantas compram um curso online ou um serviço que diversas outras não gostaram? Você sabe aquelas empresas que possuem produtos que venderam muito bem há 10 anos atrás, que sempre foram líderes de mercado há muitos anos e podem até estar líderes hoje? Pois é, o autor afirma que essas empresas podem estar com os dias contados. Isso mesmo, o consumidor está ficando mais exigente e mais crítico e ele está aprendendo a apreciar muito mais o novo e o sofisticado
do que os casos já aprovados. Então, as corporações que irão assumir as lideranças no futuro precisam ter um comprometimento com a inovação. Precisam encontrar clientes dispostos a unir-se a elas. Não apenas dispostos a comprar os produtos, mas sim defendê-los, fazer doações, compartilhar a sua experiência, recomendar para outras pessoas. E os únicos clientes que estão dispostos a fazer isso são aqueles que buscam as inovações. Estamos então chegando ao final do Resumo Cast de hoje. Espero que tenham todos gostado do episódio com mais esse belíssimo livro do Seth Godin. Ele que é uma referência da nova forma de se fazer marketing. Esse é o primeiro livro dele que apresentamos aqui no Resumo Cast, mas com certeza terão mais livros do Seth Godin aqui resumidos para você. Então fica aí o nosso pedido que você compartilhe nas suas redes o Resumo Cast com alguém que possa estar interessado por esse conteúdo. Temos o nosso grupo do Facebook. Se você ainda não faz parte, procure o Resumo Cast no Facebook Grupos. Solicite a sua entrada e dentro de pouco tempo você estará aprovado e poderá fazer parte das discussões e dos compartilhamentos que os outros ouvintes da comunidade do Resumo Cast fazem no grupo do Facebook do Resumo Cast. Se você ainda não entrou no nosso site, eu convido para visitar o nosso blog resumocast.com.br/blog e lá temos um campo de pesquisa onde você pode fazer procuras a respeito de qualquer assunto que já debatemos. Não precisa ser o título do livro, não precisa ser o nome do autor. Qualquer assunto contido dentro do livro, você pode realizar uma pesquisa e achar lá no blog do Resumo Cast. E no blog é possível também escutar os episódios, pois temos um player para cada episódio. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.